Olá, famílias. Sou o pastor José Alves. Mais uma vez é um prazer estar com vocês e hoje será diferente. Estar comigo e nós vamos participar desta conversa. A minha esposa, Jeane Dark, pastor Fernando, que é presidente do Ministério Batista Nova Jerusalém, a sua esposa, Hélida, que é psicóloga. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é a influência da família na sociedade. Então hoje nós vamos conversar sobre este tema e queremos que você seja edificado, a sua família, a sua casa, a sociedade em geral seja edificada com essa conversa que vamos ter hoje aqui para a glória de Deus. Mas eu quero começar falando para o pastor Fernando, perguntando a ele como podemos influenciar, pastor, a sociedade com a nossa família. Boa tarde, né? Família e respeitosamente aqui, pastor José Alves, né? E a sua família. Uma boa pergunta, né? Como nós podemos influenciar com a nossa família a sociedade. Eu penso que nós precisamos levar isso para a base interna, que é a nossa casa. Quando Jesus disse sobre fazer, né, edificar a casa sobre a rocha, equivale muito parte da nossa vida, não só espiritual, mas como todas as áreas da nossa vida. Então, eu penso que para edificar lá fora positivamente, nós precisamos dedicar profundamente dentro das nossas casas. Correto. Então é muito importante. A nossa família, ela é referência. Ela é referência para a sociedade. Não é mesmo, Hélida? Sim, nós somos vistos como testemunhas, né? Como pessoas que influenciam, somos testemunhos de Cristo aqui, a nossa família reflete isso. E o que o Fernando falou, que nós temos buscado viver em Deus, é isso. De que esse reflexo primeiro seja uma busca real para dentro da nossa casa. Acho que a gente tem que pensar na preocupação, quando a gente pensa assim, eu tenho que ser um exemplo, não ter isso como uma obrigação que te faça viver uma vida que você não é, mas pelo contrário, que isso seja um ideal de vida em Cristo, que a sua casa seja um exemplo para você mesmo, para quem, para o seu esposo, né? No caso do esposo, para sua esposa, para os seus filhos, assim se torna mais leve. Quando nós buscamos viver internamente, viver isso de forma automática, isso reflete nas pessoas, em quem nos observa, né? No nosso testemunho, no nosso cotidiano, em quem está à nossa volta. Então, sim, nós somos o tempo todo olhados, primeiramente, por Deus, que nos transforma todos os dias, e também pelas pessoas que estão à nossa volta. E é verdade, hoje o mundo ele carece de referência. As pessoas estão procurando pessoas como referenciais. O apóstolo Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa família precisa ter pessoas e ser família que realmente tem essa capacidade de alguém te imitar, de alguém te seguir. Porque quando uma família, pastor Fernando, é uma família que ama, uma família que é doadora, uma família que é perdoadora, nós somos exemplos. Nós somos exemplos para a sociedade. A pergunta é, nós temos sido esta família, nós como igreja, porque aqui está 2 pastores representando uma igreja, a Nova Jerusalém, nós como igreja realmente temos preocupado em ser esta referência para a sociedade, aos membros das nossas igrejas, tem sido referência para a sociedade? Essa é a pergunta. E precisamos entender que devemos ser referência, devemos ser famílias em que as pessoas nos olham e querem nos copiar, querem nos seguir, como Paulo disse, sede meus imitadores. As pessoas seguiam Paulo. Não é verdade, pastor? Quando o pastor propõe, né, esta fala de ser imitadores,
E aí o que podemos observar, como já dissemos, e a Hélida também disse isso agora, é que não deve ser uma preocupação ou uma ansiedade propor isso para os que estão lá fora, mas ser luz aqui dentro, né? Precisamos entender isso de uma forma que a nossa casa esteja sendo bem solidificada, esteja sendo, entendeu, bem vista, entendeu, e sendo aprovada, tanto pelo marido, como pela esposa, como pelos filhos, como pelos pais. E às vezes o que a gente fala de semi-imitadores é que eu tenho que me colocar nessa situação, em querer ser mesmo um exemplo. E para ser um exemplo, né, eu preciso observar bastante a Bíblia. Porque a Bíblia diz que como é que a família cristã deve viver. Ela tem uma instrução para a família cristã. Então nós, os pastores, precisamos contribuir com este ensino, sendo testemunha, né, sendo exemplo para as nossas igrejas, porque tudo começa dentro da igreja. Então cada pastor, entendeu, recebeu esta incumbência e precisa transmitir ela fielmente, né? Sendo um bom pai, sendo um bom marido, né? A esposa sendo uma boa esposa e uma boa mãe. Então, para isso acontecer, nós precisamos observar a Bíblia, nós os pastores, principalmente os pastores, do qual está a incumbência de trazer os ensinamentos para o corpo de Cristo. Então, se nós, por exemplo, falharmos, iremos falhar como um pai falha quando ele não dá assistência para os seus filhos, ou um marido quando não observa verdadeiramente a Bíblia. Verdade. E quando o pastor fala de maridos, precisamos entender que Deus deu a responsabilidade, Deus deu o cajado, foi para nós maridos. As nossas esposas, elas estão ao nosso lado para nos ajudar, não é isso mesmo, Hélida? Eu acho muito importante falar isso, né, da responsabilidade dos maridos também, e as esposas entenderem que essa tarefa, né, essa responsabilidade que Deus deixou de sermos ajudadoras, não é algo que nos menospreze. O casamento ele não pode ser visto como uma competição entre homem e mulher, é uma unidade, os dois são um completa o outro. A gente passa por lutas juntos, né, Giane? Mas a gente também celebra as vitórias também juntos. Eu acho que quando isso é visto, esse papel, isso é muito importante. Porque também hoje o fator social, claro que vai influenciar muito na relação, nisso tudo. Então hoje há uma talvez a palavra, né, vou usar essa palavra, mas uma remodelagem dos papéis sociais. O homem está tendo que se adaptar ao novo papel social, né, de ser mais participativo nas atividades domésticas, ser mais presente nas atividades domésticas, da educação dos filhos, de social com a esposa, de apoio realmente nessa logística da casa. E a mulher também, ela também está numa remodelagem social, porque a mulher ela era exclusiva da casa. Hoje a maior parte das mulheres elas estão em casa, no trabalho, nos estudos, até mesmo dentro das igrejas. A gente tem visto um movimento muito grande de líderes cristãs. Então esse papel acaba influenciando, sim, dentro das casas, né? Se o homem não consegue entender, se a mulher despreza essa liderança do homem, vai haver um desequilíbrio. E se o homem também não sabe exercer uma boa liderança, se ele usa de autoritarismo, de um poder, ele também vai perder esse equilíbrio. Então, o casamento ele não é uma competição, ele é uma unidade, um ajudando o outro, um complementando o outro. E isso é muito importante, esse equilíbrio, porque é nesse lugar, na nossa casa, que nós encontramos o descanso. A gente chega tão cansado de tantas coisas, de tantas situações, tantos problemas, mas quando você tem um lar que tem uma harmonia,
você consegue se reequilibrar e buscar isso. Então, eu acho que esse papel é importante observar isso, os maridos observarem o papel que Deus colocou na mão deles como autoridade, né, amor? Nós vimos até conversando sobre isso, autoridade espiritual, aquele que é ajudador também, que é companheiro, que cuida da sua esposa, né, que se entrega por ela, e a esposa também, entender que o papel de submissão não é algo que Deus, as pessoas até brincam, Deus não castigou a mulher com isso, não é. É o papel de ser cuidada, de ser amada e de apoiar. Isso equilibra, isso nos fortalece, isso ajuda muito no desenvolvimento de um lar saudável e de uma família que pode ser admirada, né? Ou quando eu falo de admiração, no sentido de que testemunha Cristo, que sabe exatamente os seus papéis em Deus. Sim, a sociedade ela busca essas pessoas como referência. O pastor Fernando, mais a psicóloga, falou sobre a autoridade do marido para a criação dos filhos. E hoje nós observamos uma grande dificuldade de ter filhos na orientação do pai, da mãe, o ensino de caráter. O que a gente observa, a mãe dá um comando e o pai fica ausente. E isso nós entendemos que não é bom. O comando deve vir dos dois. Quando não há esta orientação, quando não há esse ensino da parte do pai e da mãe para os filhos, o filho fica sem referência a quem ouvir, a quem seguir a orientação. Então isso é muito importante. O pastor Fernando falou sobre isso e eu quero retornar a ele esta palavra para que ele possa também falar sobre este comando da responsabilidade dos dois. É o pai e mãe que são responsáveis para dar a instrução, o ensino do caráter, o ensino da palavra. O provérbio diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então a orientação de Deus é que nós ensinamos e não fique na responsabilidade só de um, mas dos dois. Não é isso mesmo, pastor Fernando? Certamente. É uma coisa que está dentro da base, né, das 3 responsabilidades, né, do marido. Então, voltando, eu falo que a base, né, como Jesus disse, né, ele diz, olha, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e o outro que edifica sobre a areia. Então, tudo vai estar firme conforme a praticidade, né, aquele que ouve e pratica. Então, a princípio, foi dado ao homem a responsabilidade espiritual da sua casa. Então, nós temos 3 coisas. Primeiro, a responsabilidade espiritual da sua casa. E ele tem que acordar. Ele precisa despertar para isso. A esposa, ela não tem essa liderança espiritual. Ela talvez possa pegar isso quando ele está dormindo, mas ele precisa acordar, entendeu? Se ela não vê ele lendo a Bíblia, se ela não vê ele com o joelho dobrado, se ela não vê ele dizendo, olha, vamos à igreja, essa é a liderança dele. Ele precisa liderar esta área da vida da família. Isso depende dele, né? Porque isso tranquiliza ela e tranquiliza os filhos. Isso traz paz para os filhos. É como Moisés, por exemplo, que subiu ao monte, né? E quando ele desce com a lei. Ele desce, né? E eles veem ele todo iluminado, a sua cabeça iluminada. Então, a família espera que este homem tome uma postura espiritual. É a primeira coisa, ele tem que tomar uma postura espiritual. Ele tem que parar de dar desculpa. Se ele é um homem carnal, Deus destabiliza a esposa, Deus destabiliza os filhos. Não é ser religioso, é você ter intimidade com Deus para levar a sua família a ter intimidade com Deus. Segundo ponto é que ele tem que primeiro prover satisfação espiritual. Segundo, ele tem que prover uma satisfação sexual para o seu cônjuge. Ele precisa estar se inteirando, né, com a sua esposa, entendeu? De uma satisfação, porque às vezes
só ele se satisfaz sexualmente. E quando eu digo sexualmente, eu não falo do coito só, entendeu? Eu falo de todas as coisas que antevêm esse processo, que é o processo de paixão, de relacionamento, de conversas, né? De amizade, de amor, né? Porque quando nós não provemos essa satisfação, entendeu? Sexual antes, ele acha que é só um coito, e não é um coito. Existem muitas coisas antes de acontecer o coito. E é claro que o coito também é importante que ele provê satisfação para ela também, né? Porque ambos, entendeu, foram feitos para desfrutar, entendeu? Tanto do relacionamento de intimidade, como também do relacionamento de intimidade sexual no coito. Então ele tem que prover isso, entendeu? Isso depende dele. O homem tem que entender que ele foi dado a ele, entendeu, mais coisas de liderança, no sentido de familiar, entendeu, do que para ela. Entendeu? Ela tem mais responsabilidades. Ela tem uma missão junto com ele. Entendeu? Ela facilita isso quando vê ele como um leão que toma as rédeas, que faz a coisa certa, tanto espiritualmente como também provendo satisfação sexual. E aqui no capítulo 3, verso 7 de 1 Pedro, ele diz assim, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, era o que você estava falando. Viver a vida cotidiana do lar, ele não pode ser mais, entendeu, o rapazinho, o solteiro dentro da casa, entendeu? Ele não pode mais ficar ocultando o que ele ganha ou o que ele não ganha financeiramente. Ele não pode ficar levando a vida, chegando em casa, com que ele não tivesse mais responsabilidade depois de ter trabalhado. Não, ele tem responsabilidades dentro da sua casa. Ele tem filhos, ele é pai. Então é o seguinte, ela não vai ser pai. Entendeu? A esposa nunca vai ser pai. Entendeu? A referência é ele. Então é o seguinte, ele tem que ter, por exemplo, o cuidado de sair com esses filhos, de relacionar com os filhos, de ajudar a cuidar dos filhos, principalmente quando é criança, entendeu? E também na fase da adolescência, que é quando os adolescentes estão em um caminho assim de rebelde, entendeu? Por pouco tempo, mas precisa da presença paterna dele. Então, se ele esquiva das suas responsabilidades, da vida comum do lar, entendeu? Ele está deixando de obedecer uma proposta, segundo Pedro aqui, que ele está falando, entendeu? E ele está dizendo aqui para frente, olha, vivei com a esposa a vida cotidiana do lar, com sabedoria proporcionando honra à mulher com a parte mais frágil, como herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, se ele não vive a prática da vida cotidiana do lar, de se interessar, entendeu? Pelos filhos, se interessar como a esposa está, às vezes ela está cansada, né? Pouco motivada, entendeu? Então, todas essas questões, ele tem que olhar e ele tem que encontrar uma solução. Eu falo, mas como que ele vai encontrar uma solução? Deus vai dar para ele. Se ele buscar uma solução, falar assim, olha, minha esposa está muito cansada, Senhor. O que eu tenho que fazer para ajudá-la? Então essas três coisas são muito importantes para que ele provê satisfação espiritual, satisfação sexual e satisfação social para a esposa e para a sua família. Isso é muito importante. E assim, como eu estou falando, vai ser dentro daquilo que nós estamos dizendo que é fazer a sua casa sobre a rocha. Porque quando vê que sua casa está sobre a rocha, ela não cai, então muitos são atraídos, entendeu? Pelo seu testemunho e pelo seu exemplo. É verdade, a família, ela precisa ser esse ponto de partida que influencia a sociedade. Uma família bem,
uma família saudável é uma sociedade saudável. Então eu quero te perguntar, você que está nos vendo, você tem sido esta família que influencia a sociedade? E agora nós, caminhando para o final, nós vamos falar o que podemos fazer para serem famílias influenciadoras. O que podemos fazer, Hélida, para ser essa família influenciadora? A minha esposa também depois vai falar, né, minha esposa? Quase não fala, né? Olha, pastor, o que nós temos experimentado, né, todos esses anos, nós temos buscado sem Deus mesmo. O princípio primeiro de buscar a Deus. Às vezes nós buscamos tantas coisas para as nossas famílias, material, né? Eu conheço muitos casais que trabalham duro, tem 2, 3 empregos. Sim, é importante dar essa estabilidade financeira. Quando nós casamos, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos filhos, nós projetamos neles as nossas expectativas, né? Assim, a gente pensa assim, não, eu vou dar o melhor para essa criança, o melhor para o meu filho. Mas o principal investimento do cristão tem que ser uma vida com Deus. As nossas famílias, se nós queremos ser realmente um exemplo, um testemunho, nós temos que buscar Deus nas nossas famílias. O verdadeiro cristianismo, ele tem que se manifestar no nosso dia a dia. Então não adianta sermos cristãos, termos uma vida de oração, uma vida de palavra só na igreja. Isso tem que ser uma verdade na nossa casa. Oração, né? Ainda que seja uma oração, quanto nós perdemos a essência de estar à mesa, ainda que seja uma refeição por dia, que seja um café no final da tarde, no início do dia, mas ali orar, agradecer, buscar as nossas necessidades realmente do Senhor, promover estudos, conversas bíblicas, ouvir, né, isso que nós temos aqui, colocar no nosso telefone, no nosso computador, no nosso dia a dia uma palavra como essa, que vai nos edificar, que vai nos ajudar, que vai ajudar nossos filhos também. Então eu acho que a primeira coisa para sermos, o primeiro caminho é realmente voltarmos à simplicidade do Evangelho, que é viver o Evangelho no nosso dia a dia. É verdade. Talvez a outra coisa seja que nós trabalhamos também, que é a questão da vida em comunidade, é muito importante. Nós estamos cada vez mais distantes, um ao lado do outro, né? Nós não compartilhamos mais o mesmo sofá para ver um filme, cada um em uma direção. Nós precisamos retomar isso. Que seja, como eu já disse, uma refeição juntos, que seja um passeio em família, que seja voltar, né? Quando o Fernando falou, por exemplo, quando o marido vai orar a Deus, pedir, Deus, minha esposa já está cansada. Esse marido já é um marido muito bom, porque ele percebeu que a esposa está cansada. Já está meio caminho andado. É ter essa percepção de quem está ao nosso lado. Voltarmos à prática comunitária de perceber um ao lado do outro. A gente está muito viciado em questões assim, tudo tem que ser, precisa de dinheiro, precisa de muita coisa. A gente precisa viver coisas simples, né? Você não precisa de um jantar caro, você precisa talvez de uma macarronada, mas que ali a gente ria, que a gente compartilha, que a gente olhe uns para os outros. E por fim, é a questão realmente de buscar ser esse exemplo, né? Buscarmos realmente, quando a gente vive isso, estarmos disponíveis também para abençoar outras pessoas. Parar de achar que só nós temos problemas, só nós temos dificuldades. Entender que nós sim temos problemas também, temos dificuldades, mas quando nós deixamos Deus trabalhar, nós podemos ser luz para outras pessoas. Nós podemos ser aqueles que aconselham, aqueles que levam palavra de esperança, que levam palavra de conforto, que levam Cristo nas suas ações. Eu acho que esses caminhos, vida com Deus, que nós temos vivido, né? Vida comunitária e uma vida de missionário, mas no sentido de ser a minha missão aqui é ser um testemunho. Essa visão, né? Vida com Deus, vida comunitária, vida missionária, a família precisa viver isso. E quando vivemos dessa forma, teremos uma família influenciadora. Minha esposa quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de reforçar, né, que a Hélida acabou de falar, né, que em primeiro lugar é o mais importante a nossa vida com Deus, né, buscarmos de Deus orientação em tudo que formos fazer, né, e também é muito importante a nossa comunicação com o casal, a comunicação do marido, né, e da esposa, né, isso é muito importante, e com os filhos também, né. E que o nosso lar realmente seja um lar de paz, um lugar de paz, porque nós temos que ser exemplo para outras famílias, né? E assim, as outras famílias vendo isso, elas vão
também está buscando ter um lar de paz. Porque eu acho que assim, o nosso exemplo às vezes fala mais que as nossas palavras, né? E a nossa vida, né? A nossa vida é um testemunho vivo, né? Então é isso que eu queria dizer, e que Deus abençoe a todas as famílias, né? Em nome de Jesus. Estamos com trabalho, né? Na nossa igreja, Família, Projeto de Deus. Temos alcançado algumas famílias, várias famílias, na verdade, e queremos também alcançar mais famílias com esse trabalho, para que as famílias sejam abençoadas por Deus, né? Cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando, ele já falou muito sobre isso, mas considerações finais, né, pastor? O que podemos fazer para sermos influenciadores na sociedade? Eu tenho vivido isso, né? E tenho ensinado isso, tanto internamente em Dom Bosco, como também dentro do ministério, a vida trinitária. Como é importante viver isso, porque esse será um reflexo nosso para a sociedade. Se nós levarmos isso a sério, como foi dito, né? Sua vida com Deus é importante. Entendeu? É o seu relacionamento íntimo com Deus que vai realmente trazer luz aonde você estiver. Deus precisa viver em nós, como Paulo afirmou lá em Gálatas, né? Quando ele disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É ter a certeza de que Cristo vive em você. Se Cristo vive em você, você vai conseguir ter bons relacionamentos. Você vai conseguir viver uma vida comunitária, você vai conseguir viver uma vida em família melhor, né? Porque você está cheio de Deus, é muito mais fácil, né? Se você despreza isso como primeiro, você despreza isso também como segundo. Você não vai ter bons relacionamentos, ter relacionamentos conturbados. E por último, nada mais, né, que a nossa missão, né? Jesus disse: ide por todo o mundo, né? E pregai ou testemunhando o que eu estou fazendo na vida de vocês. Jesus não pediu para a gente falar, né, daquilo que ele não está fazendo, mas daquilo que ele está fazendo na sua vida, né? Se você está permitindo, fale para a família que está passando por tantas lutas, tantas dificuldades, como que estava a sua família e como que está agora, o que eu tenho feito na sua família, como eu mudei a sua família, como mudei você como homem, como mudei você como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Então essa é a missão que a gente leva, a missão de levar esse testemunho para influenciar outras famílias, como vocês têm feito no Família Projeto de Deus. Eu tenho certeza que tem sido assim poderoso para quem está vivendo isso, querendo também entregar isso para outras pessoas, que é isso que é importante. O importante é que eu viva isso com poder interno e queira transmitir isso também para outras pessoas. Não levar aquilo que eu não tenho, mas levar aquilo que eu tenho. Então isso é viver a vida trinitária na sua maior, seu maior sentido de poder influenciador. Que o Senhor possa abençoar também cada família que está nos ouvindo nesta tarde. Quero te abençoar e dizer que estamos muito desejosos por ver você sendo abençoado por Vida Trinitária, Família Projeto de Deus. Nós queremos que a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer você que está nos vendo, que você que vai nos ver também, que Deus possa te abençoar. Quero agradecer ao pastor Fernando, a sua esposa, a Hélida, a psicóloga, minha esposa, né, que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem, que essa conversa, que esse bate-papo possa trazer vida na sua família, trazer vida no seu casamento, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Deus, as nossas vidas que aqui estamos, a nossa família, a família, o pai do Yuri também. Deus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre nós. E eu abençoo cada vida que vai nos ver, que vai, ó Deus, estar nos assistindo, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida delas, ó Pai, e que elas sejam também esta família influenciadora para a sociedade, em nome de Jesus.
Amém.